Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus: quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. O tema do estudo de hoje, que eu disponibilizei através do WhatsApp, o tema é Eu Sou. Entre parênteses, o estudo está focado na identidade de Jesus. Tudo que Jesus diz a respeito de si mesmo, e nessa pesquisa que Jesus fez aqui, ele disse exatamente qual a resposta correta. Vamos logo analisar esse texto que Jesus faz esta pesquisa. Veja o que diz o texto. Mateus 16, 13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus estava interessado em saber o que aquelas pessoas naquela região e também em outras localidades diziam a respeito da identidade de Jesus. Quem era Jesus? Veja bem a pergunta aqui. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta expressão Filho do Homem é uma expressão que Jesus atribuía a Ele próprio. Uma atribuição própria que Jesus se auto-intitulava: Filho do Homem. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí nós vamos para as respostas. Veja bem, de forma bem didática. Olha o que diz aqui em Mateus 16, 14. Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então veja que Jesus estava sendo identificado com o primeiro profeta do Novo Testamento, no caso João Batista, que foi degolado, né? João Batista. Elias, um profeta do Antigo Testamento, o qual não viu a morte. Esse foi levado
para o céu, sem passar pela morte física, Jeremias ou alguns dos profetas. Então eles equiparavam Jesus a essas pessoas que falavam em nome de Deus. João Batista falava em nome de Deus. Elias falava em nome de Deus. Jeremias falava em nome de Deus. Ou alguns profetas identificavam Jesus como algum dos profetas. Mas aí Jesus dirige especificamente aos apóstolos, que também são discípulos, como nós falamos. Todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Apóstolo, aqueles que Jesus escolheu, os 12 apóstolos. E aí Jesus dirige a pergunta para os apóstolos: mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? E aí qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, ele estava dizendo que todas as profecias, tudo que fora falado no Antigo Testamento, estava sendo cumprido exatamente em Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, no grego, que foi transliterado para o português, e no hebraico, Messias. Então, Messias em hebraico e Cristo no grego, transliterado para a língua portuguesa. E aí então veja qual foi a resposta que Jesus deu para o apóstolo Pedro. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Esse nome aqui, junto, em língua portuguesa, Bar-Jonas, no hebraico, Bar, filho, Jonas, o pai. Portanto, tu és Simão, filho de Jonas. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, tu és filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, a identidade de Jesus foi revelada a partir do céu, a partir de Deus. Portanto, nenhuma daquelas respostas anteriores estavam corretas. Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, e Jesus não era nenhum daqueles profetas mencionados no Antigo Testamento. Então aqui nós temos a revelação da identidade de Jesus. É Jesus que diz isso aqui. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado, isto é, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Portanto, não foi uma investigação mental, um produto de uma ideologia, de uma filosofia, de algo que alguém ia analisar para dizer quem era Jesus. Não, a identidade de Jesus, ela foi revelada a partir do céu. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Portanto, não foi ninguém na terra, ninguém naquela região, que disse ao apóstolo Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Quem disse foi o próprio Deus. E Jesus diz aqui, de forma bem didática, disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu
meu Pai que está nos céus. Portanto, aqui nós temos a identificação. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu pergunto, quem é que pode alterar essa identificação? Ninguém. Nem os incrédulos. Os incrédulos o aceitam ou rejeitam, mas não pode alterar isso aqui. E aí nós vamos para as auto-identificações, isto é, o próprio Jesus falando de si mesmo. E tudo o que Jesus fala de si mesmo está em sintonia com o que o céu revelou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos para João, capítulo 6, versículos 35 e 48. João, capítulo 6, versículos 35 a 48. João, capítulo 6, versículos 35 e 48. Eu vou ler os dois textos e depois nós vamos analisar. Veja bem, é Escola Bíblica Dominical. Vamos analisar coletivamente. João 6,35. O que é que Jesus diz? Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Então nós vamos analisar aqui que as auto-identificações de Jesus se encaixam dentro daquela temática existencial. Veja o que ele diz: eu sou o pão da vida. Evidentemente que ele não está falando do pão material. Ele está falando em uma conotação espiritual. E outra coisa, ele faz uma declaração a respeito dele mesmo, universal. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Que tipo de fome? A fome material? Não, a fome espiritual. Quem tem Jesus jamais vai estar mendigando outras coisas. Encontrou aquele que preenche o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida integralmente. Nós encontramos aquele que nos deu vida. E veja que tudo que Jesus fala é de uma forma profunda, existencial, espiritual. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Então, quem aceita Jesus, espiritualmente falando, a fome espiritual cessou. Eu duvido aquelas pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus, se querem abrir mão de Jesus para quem quer que seja, ou quaisquer outra coisa neste mundo. Jamais. Jamais. Se cumpre exatamente isso que Jesus está
está dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, não terá fome espiritual. Preencheu, está alimentado espiritualmente. Jesus é o alimento espiritual. Mas ele continua: e quem crê em mim jamais terá sede. Sede também de que forma? Não sede material, porque Jesus disse à mulher samaritana: todo aquele que tomar essa água vai tornar a ter sede, a beber dessa água. Mas ele está se referindo a uma água que a pessoa jamais terá sede. Então veja que Jesus fala exatamente com o perfil do Criador. Ele está falando de uma forma que nenhum outro profeta e nenhuma outra pessoa ousou falar dessa forma e se identificar dessa forma. E João 6,48 diz: Jesus repete: eu sou o pão da vida. E agora nós vamos para uma outra auto-identificação de Jesus. João 8,12. João capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, o pão espiritual e agora a luz espiritual. Isso significa que quem não tem Jesus está ainda vivendo em trevas. Não sou eu que estou dizendo, Jesus é que está dizendo. Então Jesus tornou a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando a gente vê o comportamento, o padrão de comportamento mundano, dá para a gente identificar de uma forma bem clara a escuridão, as trevas que as pessoas estão caminhando. Por exemplo, a festa de carnaval. O carnaval. Isso é escuridão, é trevas, onde a pessoa vai exaltar o seu corpo, elevar a última potência, para que todos os prazeres carnais sejam executados sem nenhum limite. Sem nenhum limite. Carne no latim, a carne é que vale, o corpo é que vale, a exaltação do corpo. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então veja exatamente o padrão de comportamento que existe e simplesmente fazer uma comparação. Os dois padrões de comportamento. Você chega e diz: olha, eu sou um crente, eu sou um crente. Como é o meu padrão de comportamento? E cada pessoa se analisa. Qual é o meu padrão de comportamento? O que Jesus ensina eu fazer no meu corpo? Jesus me ensina a fazer no meu corpo algo que não exista limite, não existam regras, não existam leis, não existam normas, onde tudo que der na cabeça eu tenho que fazer. Não. Jesus, ele mostra aqui
que ele é o farol. Porque se coloca um farol num determinado local para orientar os navios, para mostrar que ali tem o quê? Rocha, pedra, e que o navio não pode ir por aquele determinado lugar. Então Jesus, ele orienta. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E nós, como cristãos, muitas vezes, a gente não tem nem noção de quem de fato é Jesus. Muitos crentes pensam que quando vêm para a igreja estão fazendo favor a Jesus. E se acham muitas vezes até insubstituíveis. Se eu não estiver lá, não vai ter isso. Se eu não fizer isso, não vai ter isso. Insubstituível, só existe um: Jesus Cristo. A gente precisa ter noção. Veja que todos os assuntos que Jesus diz aqui, aquilo com que ele se identifica como algo universal e outra coisa, válido para todos os tempos. Por exemplo, quem é que pode alterar essa auto-identificação de Jesus quando ele diz: eu sou a luz do mundo? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, alguém vai dizer: bom, apareceu um outro que agora é a luz do mundo. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, 8. Jesus Cristo diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora nós vamos para mais uma identificação contundente. Veja bem, João 8, 23. João, capítulo 8, versículo 23. Disse-lhes ele quem? Ele quem? Ele quem? Disse-lhes ele quem? Quem foi que disse? Quem é que está falando? Jesus. Olha aqui. Disse-lhes ele. Apenas mudou, colocou a palavra ele no local do nome de Jesus. Poderia estar escrito: disse-lhes Jesus. Disse-lhes ele, isto é, Jesus: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mais claro do que isso. João 8, 23. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou de cima. De cima significa o quê? Ele está dizendo: eu sou do céu. E vou ler aí João 6,38. João capítulo 6, versículo 38. O que é que Jesus diz? Para aí, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu. Quem é que está falando isso aí? Jesus Cristo. E aí ele faz a comparação. Aí alguém poderia dizer: disse-lhes ele, vós sois de baixo, eu sou de cima. Alguém poderia pensar: bom, Jesus está humilhando a gente. Ele está dizendo que ele é de cima, a gente é de baixo. Não, nada disso. Se um de nós que somos semelhantes um ao outro, disser: aqui eu estou por cima e você está por baixo,
Isso sim seria uma humilhação, porque eu não sou Deus. Eu sou igual a você, como é que eu vou dizer que eu sou de cima? Mas Jesus não. E ele diz claramente que não tem nenhuma conotação que alguém poderia pensar: Jesus está humilhando. Não, ele está simplesmente dizendo: vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 6,38, conforme Ivone leu aí, João 6,38. E esses textos adicionais é importante que vocês anotem também. Não é um estudo na escola bíblica dominical e pode cair até na prova, né, gente? Em abril, né? Pode até cair na prova. Então, João 8,23. E outra coisa, abrindo aqui um parênteses, veja bem, a gente tem que verificar o que o texto diz. Nossos comentários podem ser muito bonitos a respeito do texto, mas não altera o que a palavra está dizendo, o que Jesus está dizendo. Ele estava falando para quem? Para pessoas com juízo. Veja que Jesus está falando para alguém que tem o quê? Inteligência, olhos, ouvidos, discernimento. Disse-lhes, Jesus disse para quem? Para alguém. Ele não disse isso para os animais. Ele disse isso para pessoas, como está dizendo para nós hoje. Vamos agora para mais uma autoidentificação de Jesus. João, capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. João, capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E agora ele identifica, e depois ele vai dizer, ele se identifica como pastor. Eu sou a porta das ovelhas. E outra coisa, preste bem atenção aqui uma coisa. Jesus, ele sempre usa os artigos definidos. Ele diz: eu sou a porta. Ele não diz: eu sou uma porta. Há uma diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. Quando Jesus usou o artigo definido, eu sou a porta, ele excluiu todas as demais portas para o céu. Só tem ele. E outra coisa, no original, o artigo é o mesmo. As classes gramaticais, artigo, pronome possessivo, substantivo, adjetivo, do mesmo jeito. Então ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Repetindo, João 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem são as ovelhas? Nós.
o pastor está incluído ou não? Lógico. O pastor não pode dizer, Jeane é minha ovelha. Não, Jeane é a ovelha do Senhor. Entendeu? Sob a orientação do pastor da terra, da primeira igreja batista do Jordão, que está lendo aqui o texto da palavra de Deus. Então as ovelhas são de Jesus. Quando Jesus disse ao apóstolo Pedro, apacenta as minhas ovelhas, pronome possessivo, minhas. As ovelhas não eram de Pedro. E é interessante, viu, Sânia? Quando muito lindo, eles abrem a boca e dizem, minha ovelha. E outra coisa, é quase como se fosse o proprietário daquela pessoa. E não é. E não é. Nós somos ovelhas de Jesus, incluindo o pastor da terra. Foi que Davi disse, o rei Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí nós vamos agora para Jesus se identificando como pastor. João capítulo 10, versículos 11 e 14. João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14. Eu vou ler os textos e depois a gente vai fazer os comentários. Eu sou um bom pastor. Veja bem, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nenhum pastor da terra pode dizer que é bom, porque não é. Bom é só Jesus. Os pastores da terra procuram fazer a sua parte como instrumentos, mas bom não pode dizer eu sou bom, eu sou bom. Quem é pecador é bom? Bom é Jesus. E isso é importante para não idolatrar homens, líderes. Bom só Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus foi crucificado, ele fez o quê? Quando ele foi crucificado, ele fez o quê? Respondam. Deu a sua vida pelas ovelhas. Até um ladrão que estava na cruz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, foi que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele é bom. Nós, pastores da terra, somos instrumentos na mão de Deus. Falhos, pecadores, que erram e que também têm virtudes. E nenhuma ovelha deve dizer, olha, eu sou ovelha do pastor Gilmar. Não. Eu sou ovelha de Jesus, que congrega na primeira igreja batista do Jordão. Edilene é a ovelha de Jesus. Então, quando a Edilene faz uma coisa errada, ela não está atingindo o pastor Gilmar, ela está atingindo o pastor do céu. Fátima, a mesma coisa. Ivone, a mesma coisa. Manjeli, a mesma coisa.
Mas só que agora a gente já esqueceu tudo, né? O que passou, passou. Né? É um exemplo aqui para nós também. Daliete, Roberto, Geneide, irmã Carminha, irmã Margarida, irmã Vânia, Estelino. Então, cada um de nós, quando a gente lá na nossa casa, no trabalho, na escola, no lazer, comete alguma falha, não está cometendo contra o pastor da terra, está cometendo contra o pastor do céu. E ele deu a vida, derramou o seu sangue, exatamente para nos purificar de todo pecado. Cada um de nós pode dizer aqui: a minha vida antes de Cristo, eu pensava, eu falava e eu agia dessa forma. Depois de Cristo mudou. Ele colocou coisas boas na minha vida, colocou coisas boas na minha vida e fez com que minhas atitudes sejam diferentes. A gente é tentado a fazer coisas de antes, é tentado. E outra coisa, quando uma ovelha de Jesus peca, sente tristeza, não sente alegria. Duvido uma ovelha de Jesus pecar e sentir-se regozijado em pecar, feliz em pecar. Não vai. O pecado para o crente perdeu a sua atração. Mesmo que ele seja tentado, ele está vendo o pecado na porta, na frente dele, mas ele disse: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, Jesus não me ensina a fazer isso, e você vai sentir-se vergonha até de pensar em fazer determinadas coisas. Por quê? Porque Jesus mudou o nosso viver, mudou o nosso pensar. Porque uma festa de carnaval, a gente está tudo aqui, não está brincando. Ei, Stanley, por quê? Coisa diferente, em sério, esse povo está na igreja, ouvindo o pastor em pleno domingo de carnaval, numa cidade polo, que é Recife e Olinda, e a gente está aqui, e não é porque a gente tenha medo do carnaval, é porque a gente se recusa a participar ali. E outra coisa, ninguém vai abrir a boca: eu vou evangelizar no carnaval. Nada disso, você vai brincar. Agora, usa uma capa dizendo que. Então, Jesus é o bom pastor. Agora nós vamos para João 11:25. Veja que palavra de Jesus que ele diz que se coaduna exatamente com o Cristo, Filho de Deus. Olha o que Jesus diz, João 11:25. Declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então veja que Jesus está falando de uma forma que abrange tudo, o céu e a terra. Ele está se colocando como algo que só ele pode ser. Por exemplo, Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirava mal, e Jesus ressuscitou Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, declarou-lhes Jesus. Eu pergunto: qual profeta disse isso aqui a respeito de si mesmo? Nenhum. Moisés nunca ousou dizer isso que Jesus disse aqui. Abraão, Jacó, Salomão, Davi,
Então, Jesus se auto-identificando: eu sou, verbo ser, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos para mais um, que também fala em vida. João 14:6. João, capítulo 14, versículo 6, que a gente leu aqui. Respondeu-lhe Jesus. Antes de continuar a leitura aqui, veja bem, tudo que Jesus está dizendo a respeito de si mesmo, ele está dizendo publicamente, seja para a multidão, seja para os judeus, seja para um estrangeiro, como a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus disse que era o Messias. Eu que falo contigo. Jesus disse isso para a mulher samaritana. E agora ele está dizendo para quem? Para os apóstolos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos analisar agora os artigos utilizados por Jesus. Se artigo definido ou artigo indefinido. Vamos rememorar. O artigo indefinido: uns, umas, umas. Artigo indefinido. Artigo definido: o, a, os, as. Só recordando, não é isso que a gente aprendeu? Os artigos, olha como é bom a gente ter estudado, né, para saber agora os artigos definidos e indefinidos. O artigo indefinido, ele dá margem para que haja outras coisas. Mas quando ele define, o, a, exclui tudo o mais. Então veja o que é que Jesus diz aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Artigo definido. Excluiu todos os demais caminhos. Portanto, para o céu não existe plano B. Ou Jesus, ou não entra no céu. A dureza desse discurso não é do pastor, não. A gente está lendo o que Jesus está dizendo aqui. Agora, a gente aceita se quiser. Acredita se quiser. Ele não está colocando a porta do pescoço para que a gente acredite, mas ele está dizendo quem ele é. Respondeu-lhe Jesus, ele está dizendo a pessoas. A partir do versículo 7, nesse mesmo contexto, João 14:7, aí o que é que Jesus vai dizer? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Aí o que é que o apóstolo Filipe diz? Mostra-nos o Pai. Aí o que é que Jesus disse para Filipe? Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está aí na sequência do contexto. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então veja, o caminho, artigo definido, o caminho, isto é, o rumo, a via, a trajetória, o caminho.
A verdade, ele é o ápice da verdade. Vimos isso no culto de oração. O ápice da verdade. Lembra, irmã Carminha, quarta-feira passada, que a gente estudou aqui? O ápice da verdade. Ele é o ápice da verdade. De Jesus não sai mentira. Ele está se auto-intitulando e se personificando. É a verdade personificada. Ele está dizendo: eu sou o caminho e a verdade. E a vida. Tudo artigo definido. O caminho, a verdade e a vida. E aí, veja, para que a gente tenha certeza, alguém poderia dizer, bom, mas aí na tradução poderia ser o artigo indefinido. Não, nada disso. Por quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quer dizer que o artigo definido está apropriadamente colocado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que ele está dizendo? Fora de mim não há salvação. Não existe Salvador fora de Jesus. E ele estava dizendo isso para os apóstolos. Agora nós vamos para João 15, versículo 1 e versículo 5. João 15, versículo 1 e o versículo 5. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é um viticultor. Versículo 5 agora: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus aqui se identifica com uma, podemos dizer, uma árvore videira, algo que dá fruto. A videira é a árvore. Qual o fruto que é dado, que a videira dá? Qual é? Uva. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai, veja o aliás, o pronome possessivo, meu Pai. E meu Pai é o viticultor. O que é o viticultor? É aquele que cuida de uma vitícola, isto é, parreira, algo ou alguém que trabalha com a produção de uva e todos os derivados da uva. Eu sou a videira verdadeira. Agora veja o que é que ele diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Aí veja, cada um de nós aqui estamos ligados a Jesus, somos a vara. Agora interessante, uma árvore, vamos pensar, como é que a água sobe ali por aquele tronco até chegar nos frutos? Se é um pé de manga, vai chegar a manga, e depois a manga chega a um ponto para que a gente colha a manga e se alimente. Espiritualmente falando, veja bem, todos os nutrientes da nossa vida espiritual são provenientes de nossa ligação com Jesus. Todos os nutrientes.
E Jesus diz algo importante, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Como dever de casa, viu, Célia? Você vai vir depois em casa. Mateus 5,16. Se eu errar, pergunta a Ivone que o pastor se enganou. O pastor não erra, né, pastor? Perguntou, não é isso? Exatamente. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes, a gente está frutificando e nem sabe que está frutificando. Por que quem está fazendo essa avaliação? Primeiro, os outros que estão nos vendo. E depois, o viticultor. Deus. Ele é que mensura, ele é que mede, ele é que avalia. Entendeu? Estamos chegando ao final. Faltam só mais 3 versículos. Vamos para Apocalipse 22:16. Apocalipse capítulo 22:16. O que é que diz aí? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, nós temos aqui, mais uma vez, Jesus se identificando: eu sou a raiz e a geração de Davi. Isto é, Jesus, segundo a carne, vem da descendência de Davi, tal qual ele diz aqui: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quando ele fala a resplandecente estrela da manhã, ele está falando a respeito de quê? De uma estrela que está no firmamento. Tem muitas estrelas, mas aí ele identifica a resplandecente estrela da manhã. Portanto, mais uma vez, aqui nós vamos identificar raiz. Raiz é quem dá sustentação à árvore, a raiz. Então ele não é apenas a árvore, é a raiz. Eu sou a raiz. E a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Alguém que você está olhando, que sempre está brilhando. E o brilho de Jesus faz com que a gente também brilhe através das nossas atitudes, através das nossas palavras e através dos nossos pensamentos. Antepenúltimo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Veja bem, o estudo é a identidade de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega,
Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última. Eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir. Quem nós aguardamos? A segunda vinda de Jesus, o Todo-Poderoso. Vamos repetir esse versículo que Jesus está dizendo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Repetindo, quem nós esperamos? Jesus, a segunda vinda de Jesus, o juízo final. E para concluir, novamente, o verbo ser, sempre Jesus dizendo, eu sou, a primeira pessoa, eu sou. E agora nós vamos ver um texto que tem a primeira pessoa do plural. Nós somos. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Primeira pessoa do plural. A propósito, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Eu e o Pai somos um. Um aqui agora é o numeral. Numeral. Eu estou ensinando a minha neta a contar de 1 até 50. E ela fica tão feliz. Aí diz, eu estou ensinando em inglês e em português. E Vinícius já está também aprendendo. Já está indo. Numeral. Veja o que é que Jesus está dizendo. Eu e o Pai somos um. Ele não fala 2. Ele não fala 3. Ele não fala 4. Ele poderia dizer, eu e o Pai somos 2. Mas ele diz, somos um. O que Jesus está dizendo? Significa o verbo ser. Ser. Está ligado aqui à identidade. Eu sou. Por exemplo, até nós mesmos aqui, a gente é único. Edilene é. Ela é única, não existe outra Edilene no mundo. Verbo ser. Edilene é. Entendeu? Verbo ser. O que é que Jesus está dizendo? Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo? Vamos até as últimas consequências. Ele está dizendo o quê? Que ele é quem? Não tem outra conclusão. Eu e o Pai
somos um. Agora tudo faz sentido, porque a gente tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque Ele é Deus. Só Ele salva. Só Ele tem poder para nos levar para o céu. Só Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Agora imagine, se a gente fica maravilhado depois de 2000 anos do que nós estamos estudando aqui, aquelas pessoas que estavam ao vivo e a cores ali com Jesus. Jesus, por exemplo, na sinagoga de Nazaré, ele lê Isaías e diz: hoje se cumpriu essa palavra aqui. Hoje se cumpriu essa palavra aqui. E nós já estudamos Jesus na sinagoga de Nazaré. Estudamos aqui? Estudamos Jesus na sinagoga de Cafarnaum também? Estudamos aqui na escola bíblica dominical. Então, eu e o Pai somos um. E aí nós vamos... qual a conclusão quando Jesus diz: eu sou o Messias e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, cada vez que a gente estuda sobre Jesus, a gente está conhecendo Deus. E ele disse, Jesus disse: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos estudando mais um tema ligado, focado a Jesus. A gente tem que conhecer Jesus. Fundamentalmente, a gente tem que conhecer Jesus. A gente tem que ser especialista em Jesus. Todo dia a gente tem que ler a Bíblia em casa. E aqui a gente se reúne para analisar coletivamente. E aí eu retorno a palavra, não sei se é a Roberto, ou se é a Jeane, ou se é a Ivone. Então, a Ivone convido a todos que se coloquem de pé e encerraremos com a bênção apostólica. E agradecendo mais uma vez a nossa visitante, Célia. O convite é permanente, viu, Célia? Todos os domingos aqui na Escola Bíblica Dominical. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança
Oração silenciosa, temos concluído o culto nesta manhã.